Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que a Michele começou a trabalhar ali na firma, que a minha vida mudou. Na época, eu tinha uma namorada e gostava dela, tanto que a gente já estava até falando em morar junto, ter filhos. A Carla era uma mulher incrível. Eu sabia que ela gostava de mim de verdade. Só que, é como eu já disse, desde que conheci a Michele, essa mulher virou a minha cabeça de um jeito que eu não sei nem explicar. Agora, sabe o que é pior? Ela era casada. Só que nem mesmo isso me fez pensar duas vezes antes de terminar o meu namoro para me envolver com ela. Desde os primeiros dias, eu notei seu olhar para cima de mim. E não vou mentir. Eu olhava para ela também. Claro que olhava. Vou mentir agora? Uma mulher bonita, sabe, charmosa. Aliás, eu não era o único. Todos os caras ali da empresa, sabe, babavam por ela. Mas foi justamente comigo que ela cismou. Sei lá por quê. Justo eu que tinha uma namorada e estava feliz, que levava uma vida tranquila. Nunca vou esquecer daquele dia quando ela se aproximou e fez aquela pergunta assim: então, Dirceu, quando que você vai me convidar pra gente tomar um chopp? Pelo fato de saber que ela tinha um marido, nunca imaginei que ela pudesse se insinuar daquele modo pra mim. Porque vamos convir, né? Uma coisa é trocar olhares com a pessoa, ficar ali de paquera. Outra coisa é fazer o que ela fez. E olha, ela praticamente se ofereceu para sair comigo. Verdade é essa. Aquilo me pegou tão de surpresa que eu fiquei sem saber o que responder. Ela notou o meu embaraço e sorriu. Tá bom, eu aceito, tá? Mas só porque você é que tá me convidando. Se fosse outro, eu não aceitaria. Falou aquela gracinha e sorriu. Sabe, eu também achei graça, porque ela aceitou um convite que ela mesma tinha feito. Bom, uma coisa não dá para negar. Ela tinha um ótimo humor. Gostava de fazer piada de tudo, de dizer coisas assim, de duplo sentido, além de ser bonita. Eu já estava meio que enfeitiçado por ela, por aquele seu jeito, pela sua beleza. Imagine então como que eu fiquei depois que tivemos aquele nosso primeiro encontro. Ela também sabia que eu tinha uma namorada, mas nada impediu que ficássemos juntos aquela noite. Começamos num barzinho, caneco de chopp, e terminamos num quartinho de hotel, ali mesmo no centro, perto do shopping. E olha, a gente fez um amor tão gostoso que, se me perguntassem se eu estava arrependido, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora depois, é claro que eu diria que não. Por mais que estivesse fazendo alguma coisa errada, porque tinha uma namorada, não dava para se arrepender. Foi muito gostoso, foi uma delícia. Eu nunca tinha conhecido uma mulher como ela. Uma mulher completamente sem pudor, sem nenhum tipo de vergonha, que faz de tudo na cama para agradar um homem. A verdade é que essa mulher incendiou a minha alma. Virou minha cabeça de um tal modo que eu não conseguia mais pensar em nada, principalmente depois daquele amor que a gente fez. Eu fechava os olhos e só conseguia enxergá-la na minha frente. E depois daquela primeira vez, a gente acabou engatando um caso, um tórrido caso de amor. E ela dominava tanto os meus pensamentos que eu não conseguia nem trabalhar direito. Sabe aquela falta de concentração? Porque ficava o tempo todo lembrando daquele rostinho lindo, do seu sorriso, do seu cheiro.
E já foi na terceira vez que a gente saiu que ela me falou. E falou assim de uma forma tão firme que eu pensei até que ela estivesse brincando. Essa mulher que você namora, Dirceu, como é mesmo o nome dela? Me diga, ela é mais bonita do que eu? Que eu ia dizer numa hora dessas? Sabe? Olhei para a cara dela e ela continuou perguntando. Me diga, ela faz com você na cama tudo que eu faço? Meu Deus, eu não sabia nem onde enfiar a cara. Fiquei mudo, olhando para ela, sem saber o que falar. Se bem que ela nem me deu tempo. Já foi dizendo, eu quero que você termine tudo com ela, viu? Não gosto de dividir meu homem com ninguém. Faço questão de exclusividade. Juro. Pensei até que ele estivesse brincando. Só que não. Ela falou que se eu não terminasse meu namoro com a Carla, a gente não iria mais sair. Sabe, na hora. A minha cabeça estava tão confusa que eu nem me atentei ao fato de que, meu Deus, ela também era casada. Eu podia ter dito o mesmo, que também não gostava de dividir minha mulher com outro homem. Devia ter até pedido que ela largasse do marido. Só que isso nem me ocorreu. A verdade é que enquanto eu não desmanchei o meu namoro e não me afastei da Carla, a Michele não sossegou. Chegou a dizer que estava apaixonada por mim, que não queria me dividir com mulher nenhuma do mundo e simplesmente me obrigou a terminar com a outra. E eu, cego pelo desejo, não pensei duas vezes em fazer o que ela pediu. Não pensei nem mesmo no sofrimento da minha namorada. Nem liguei pro fato de que iria magoá-la, deixá-la triste, porque, repito, eu sabia que ela me amava, que ela gostava de mim de verdade. E na época em que me afastei, a gente já estava falando seriamente em morar junto, termos filhos, sabe, formarmos uma família. Era o que eu também queria, sonhava com isso. Mas aí, do nada, a Michele cruzou meu caminho e tirou tudo do lugar. Foi bem isso o que ela fez. Foi bem isso que ela representou na minha vida. Um verdadeiro furacão. Olha que pena que eu sinto da Carla. Até hoje. Fico só imaginando o que ela não deve ter sentido quando eu falei que aquelas palavras sem conseguir sequer olhar diretamente nos seus olhos. Carla, não dá mais. Esse nosso namoro já deu tudo o que tinha que dar. Você me desculpe, mas a gente para por aqui. Claro que antes de dizer essas coisas, eu já andava tratando essa menina de um modo assim, meio indiferente, meio distante. Mas não era porque eu queria. Juro que não era. Repito o que já disse lá no começo. Eu só conseguia pensar na outra. Sabe, era uma coisa que já vinha mudando há algum tempo. Até que no fim resolvi dar aquele basta, tomar aquela decisão. Não sei, mas eu acho que mesmo que a Michele não tivesse pedido que eu terminasse o meu namoro, eu de repente teria feito isso por mim mesmo. Porque já não conseguia pensar em outra. Só conseguia enxergar aquela mulher na minha frente. Aquela mulher que, repito, um dia apareceu na firma, começou a trabalhar e me deixou com o pensamento assim, fixado nela. Eu não conseguia pensar em mais nada. E foi uma coisa tão forte que me dominou por completo. Eu soube depois, por amigos e familiares, que a Carla tinha ficado muito mal com o fim do nosso relacionamento. Teve gente que veio até falar comigo, ver o que tinha acontecido, pedir que eu pensasse melhor, porque a Carla estava devastada, sofrendo muito por minha causa. O que eu ia dizer? Falei que não podia fazer nada, que, inclusive, já estava com outra.
A verdade é que eu só pensei em mim. Reconheço. Em nenhum momento olhei por quanto estava magoando aquela com quem um dia eu pensei que fosse me casar. E detalhe, terminei o namoro, mas a Michele continuou casada. Um dia, inclusive, toquei nesse assunto com ela. Perguntei quando que ela ia falar com o marido, pedir separação. E ela fez uma cara assim, de quem não estava entendendo. Como é que é? Como assim, Disseu? Nunca te falei que ia me separar do meu marido? Aliás, eu nem posso fazer isso, né? A gente tem 2 filhos. Tá, Michele, mas como que a gente fica então? Vamos ficar nessa aí de amantezinho? Até quando? Ué, mas não tá bom assim pra você? Não é que não tá bom, né? Mas eu pensei que você também gostasse de mim. Como assim pensou? É claro que eu gosto de você. Agora, não pra morar junto, casar. Eu gosto de você pra gente ficar assim, grudadinho, do jeito que a gente tá agora, fazendo um amorzinho gostoso. A vida de casado é muito chata. Foi o que ela me falou. E disse ainda mais, que se eu soubesse como era, jamais iria querer me casar. Que ela se sentia arrependida por ter casado já há muitos anos. Que se pudesse voltar no tempo, teria continuado solteira. Porque no começo, tudo é bom, tudo é gostoso, mas quando esfria a paixão, ficam só as obrigações. Por isso ela preferia continuar assim. O fato é que fomos levando, e a cada dia, essa mulher me enfeitiçava mais e mais. Olha, eu me remoía por dentro, só de saber que ela dormia todas as noites com aquele cara, que transava com ele também. Porque é claro que ela transava com o marido. Sabe, a parte mais difícil de ser amante é essa. Eu me virava pelo avesso quando a gente não estava junto. Quando ela não estava perto de mim, ficava com a cabeça cheia de maus pensamentos. E foi perto de completarmos 4 meses juntos que aquele cara foi contratado para trabalhar ali na empresa. E olha, desde a chegada dele, que eu senti que a Michele começou a mudar comigo. Por exemplo, ela nunca se negava a sair comigo quando eu convidava. Pelo contrário, normalmente era ela que fazia o convite. Só que desde que aquele tal de André começou a trabalhar ali na empresa, que essa mulher mudou comigo da água pro vinho. Começou a arranjar desculpa pra gente não sair. Hoje não posso, hoje eu tenho que ir cedo pra casa, porque isso, porque aquilo, sabe? Começou assim. E eu percebi que alguma coisa estava mudando. Vamos convir. Mulher, quando começa a dar muita desculpa esfarrapada, fajuta, é porque tem alguma coisa de errado. A verdade é que ela começou a me evitar, a me tratar de um jeito tão esquisito, dando toda a pinta de que não estava mais querendo nada comigo. Não chegou a me dispensar, a terminar o nosso romance, mas sabe como é, né? Eu também não sou bobo. Só pelo modo como ela andava se desvencilhando de mim, eu já podia imaginar que ela estava em outra. Eu digo isso porque também comecei a notar que ela passou a cercar demais aquele tal de André. Eu que já sabia do jeito como ela tinha se aproximado de mim, fiquei de olho. Tudo que ela fazia para chamar a minha atenção, lá no passado, e quando eu falo passado, eram semanas atrás, ela começou a fazer com ele, com esse cara. Eu notava os olhares dela para ele. Eu notava, às vezes, ela sorrindo para ele, as suas tentativas de aproximação. Olha, ninguém queria imaginar como que eu me senti. Porque eu percebi desde o começo o que estava rolando.
Senti que iria perdê-la para aquele intruso a qualquer momento. E foi me batendo um desespero tão grande, um ciúme, um despeito, que quando me dei conta, um dia, ao ver os dois conversando assim próximos, me deu uma coisa tão ruim que eu me aproximei e empurrei cada um para um lado. Sabe, cena ridícula, patética. Algumas pessoas que estavam ali perto viram tudo e me olharam assim, como se não estivesse entendendo. Além de ter empurrado cada um para um lado, eu ainda descontrolado falei: olha, se você pensa que vai me jogar para escanteio e botar esse cara aqui no meu lugar, Michele, você está muito enganada, viu? Ela olhou para mim assim como se não estivesse acreditando e respondeu no mesmo tom: o que deu na tua cabeça, Dirceu? Ficou louco? Você por acaso é meu marido? Eu, hein? Olha, foi uma cena vergonhosa. Minha vontade era de pegar aquele cara e socá-lo. A história, naturalmente, acabou se espalhando pela empresa toda, até que chegou aos ouvidos do nosso chefe. De modo que o pior acabou acontecendo. Nós dois fomos mandados embora. E ainda por cima, por justa causa. O que a deixou ainda com mais raiva de mim. Não bastasse perder o seu carinho, ainda acabei perdendo o emprego. Não sem antes ter magoado, ferido, aquela que há bem pouco atrás eu tinha na minha cabeça que ia ser a minha esposa. E tudo aconteceu assim, de um dia para o outro, de uma maneira tão rápida. Meu Deus, eu tinha uma vida tão boa. Antes que essa mulher atravessasse o meu caminho, tinha uma namorada que me amava. E que eu amava também. Com quem imaginava viver o resto dos meus dias, inclusive ter uma família. E no fim, acabei jogando tudo pro alto. E tudo por causa de uma ilusão, uma fantasia. Troquei um amor de verdade por uma paixãozinha de momento, uma obsessão, uma loucura, uma atração. Nada mais do que isso. Foi um louco, um insensato, um verdadeiro idiota. Só que agora não adianta eu reclamar. Só que agora não adianta eu me queixar. Porque a culpa foi toda minha, que sou adulto, mas agi como se fosse um adolescente estúpido. Porque eu tinha tudo o que um homem precisa para ser feliz. E acabei trocando os pés pelas mãos, abrindo mão da minha felicidade em nome de um instante de prazer, de uma ilusão, de uma fantasia.